O STJ vem firmando o entendimento de que não há que se falar em responsabilidade civil dos bancos no caso de fraude, se comprovada a culpa exclusiva da vítima. Quando é então que os bancos serão responsabilizados no caso de fraude? Bom, vamos tratar sobre esse tema aqui. Primeiramente, é importante destacar que a relação entre correntista e o banco é uma relação de consumo. Portanto, a lei que irá disciplinar as alternativas jurídicas para a vítima é o Código de Defesa do Consumidor. Então, sempre que houver uma relação de consumo, vamos estar aplicando o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor vai dizer que o fornecedor de serviço, que no caso aqui eu me refiro ao banco, ele é responsável pela reparação do dano causado, independente de culpa aos seus usuários, aos seus correntistas, aos seus clientes. Tá. Então, se independente de culpa, os bancos eles são responsáveis pelo fornecimento de um serviço eficiente, o Código de Defesa do Consumidor esclarece que sempre que o banco, que comprovada a falha do banco na prestação dos serviços dele, ou algum defeito no serviço praticado pelo banco, então ele deve responder e reparar o dano causado ou sofrido pela vítima, né? Ou pelo aquele que foi prejudicado. E, junto com o artigo 14 do CDC, que é Código de Defesa do Consumidor, existe também a súmula 479 do STJ, que vai dizer que os bancos respondem objetivamente pelos danos causados por fortuitos internos, né, mediante fraude por terceiros. A súmula 479 do STJ, vou até botar aqui para ler para vocês, 479 STJ. Ela dava a entender que, independente de culpa, os bancos seriam responsáveis pela reparação do dano causado por aquele que teve uma conta invadida, não foi vítima de algum golpe, foi vítima de uma fraude bancária. A súmula do 479 vai dizer assim, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito da operação de operações bancárias. Então, o entendimento do STJ com a súmula 479 é de que a responsabilidade das instituições financeiras ela é objetiva. Quando se tratar de um fortuito interno, fortuito interno é que são problemas internos, né, que ocorrem, né, decorrente da atividade econômica do banco, né? Ocorre, esses erros acontecem, cobrança indevida acontece, né? Um erro de cadastro, né? Uma falha na segurança, isso pode acontecer, isso tudo é entendido como um fortuito interno. E quando praticado por terceiro, por uma pessoa, por um estelionatário, né? Um terceiro que comete alguma fraude e no âmbito das operações bancárias. Então, a súmula deixa essa garantia de que o consumidor ele deverá ser ressarcido dos danos praticados por um terceiro no âmbito das operações bancárias. Só que, com base lá nas regras do Código Civil, o Código Civil já traz o entendimento, e inclusive o CDC também, que no caso de culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade
do tomador de serviço. Se a culpa for exclusiva da vítima, tanto o Código Civil como o CDC prevêem que não há que se falar em responsabilização daquele que prestou o serviço, porque comprovado que o defeito ou a falha não ocorreria se não houvesse culpa exclusiva da vítima, comprovado isso, o banco ele se isenta da responsabilidade. Obviamente que o ônus da prova de que a culpa é do consumidor é do banco. O banco tem que provar que a culpa é exclusiva do consumidor. E não é fácil. Muitas vezes o banco alega, mas não consegue provar. Agora, também há casos que na própria fala do consumidor ele se entrega. No que ele fala, ele se entrega. Então, o banco nem precisou provar, ele só apontou a confissão do consumidor em juízo, que na narrativa dos fatos, ele já narra que ele não foi cuidadoso, que ele entendeu? Então, se comprovada que houve culpa exclusiva do consumidor, infelizmente, não há como obrigar o banco a responsabilizar pelo dano causado, ou o dano sofrido pelo consumidor. Alguns exemplos de casos já julgados favoráveis ao consumidor. Clonagem de cartão de crédito, cobranças indevidas, né? Cobrança indevida, empréstimo consignado não solicitado, invasão de conta, falsidade ideológica, né? Alguém abre uma conta também no nome do consumidor e pratica crimes, pega empréstimo no nome dele e tal, depois quando ele se dá por fé só chega aquelas cobranças. Bom, não houve participação do consumidor, então ele há já alguns julgados favoráveis ao consumidor, né? E sempre que você, consumidor, se vê vítima de algum golpe, procure os seus direitos, né? Mas já fique atento que hoje, no judiciário, né? O judiciário, desde sempre, você não pode só alegar, você precisa provar o seu direito. Então, foi vítima de um golpe, procure logo, né, a delegacia, registre um boletim de ocorrência, procure o banco imediatamente, comunique o fato, veja se tem como bloquear, né, fazer um comunicado para o outro banco que recebeu, para que ele possa estornar, enfim, comunique, né, o fato, narra direitinho, né, procure o PROCON também, que são órgãos públicos que podem prestar aí orientação ao consumidor, e faça print das telas, print de conversa de WhatsApp, enfim, guarde lá o número do telefone que você conversou, se você recebeu o contato dos fraudadores, né? Anota os nomes, se você chegou a ver a pessoa, faça foto, dá um jeito, tem que estar trabalhando sempre desconfiando e assim, partindo da premissa, eu preciso provar que isso aqui foi um golpe. Então, só alegar que sofreu um golpe não é suficiente, tá bom? Então, fique atento a isso aí. No mais, sendo vítima de um golpe, o consumidor, ele fazendo tudo isso que eu falei, ele deve também procurar um advogado especializado em direito do consumidor e consultar com ele para saber quais são as medidas mais apropriadas para o caso dele, o caso concreto, e promover as medidas que for cabível, né? Porque certo é que o consumidor que foi vítima de um golpe ou de uma fraude bancária, ele já está no prejuízo. Ele pode não fazer nada e ficar com prejuízo. Ou ele pode ir atrás dos seus direitos e ver se cabe, no caso dele, uma reparação ou não. Ciente de que, se a culpa foi exclusiva dele, não cabe reparação. Mas, quando é que é culpa exclusiva da vítima? Isso tem que ser
discutido, porque muitas vezes o que o banco pode alegar ser culpa exclusiva da vítima, na verdade, qualquer pessoa comum, em muitos casos, seria induzida a erro, porque estamos falando de fraudadores, de estelionatários, de pessoas altamente capacitadas para o mal, né? Para o golpe, né? Porque o golpe, os estelionatários, é a arte de enganar, a arte do convencimento, né? Então, essa questão de culpa exclusiva há que se analisar quando de fato houve culpa exclusiva e quando de fato não houve culpa exclusiva. Cabe aí ao profissional do direito fazer essa análise e, obviamente, se estiver em questão se houver dúvida sobre a responsabilidade exclusiva da vítima, né, não custa tentar, né? Procure o judiciário, quem sabe o seu caso não seja discutido, seja acatado, né? E para terminar, eu sei que o vídeo está ficando longo aí. Quem quiser depois, eu vou fazer embaixo na descrição, eu vou fazer uma playlist dos pontos que eu tratei para quem quiser vá direto no minuto e tira as suas dúvidas. Mas eu não posso deixar de falar também sobre a culpa concorrente. Nós temos no direito algumas modalidades de culpa. Temos a culpa exclusiva, que é a que eu tratei agora, culpa exclusiva da vítima. Então, isenta o banco da responsabilidade civil. O banco e qualquer pessoa, né? A culpa exclusiva da vítima isenta a outra parte da reparação civil. Agora, a culpa concorrente, não. Aí a culpa concorrente, saindo um pouco do Código de Defesa do Consumidor, indo para o Código Civil, a culpa concorrente é aquela em que os dois teve culpa no dano, na ocorrência do fato. E nestes casos, havendo culpa dos dois, então cada um será responsabilizado na medida da sua proporção, da sua participação. E isso é uma questão que, lá na justiça, trazendo com a responsabilidade para os bancos, se o consumidor comprovar que, apesar dele ter errado, dele ter cometido, né, dele ter tido alguma culpa, mas ele provar que o banco também teve alguma culpa, o consumidor pode ser que ele não tenha reconhecido o seu dano moral, mas o dano material, ele pode ser ressarcido. Então, havendo culpa concorrente, então o consumidor, se ele por alguma razão não for caso de receber um dano moral, ou ter o dano moral reconhecido, ele pode ter o dano material reconhecido pelo juiz e ressarcido esse prejuízo. Então, o banco vai sempre brigar por tudo, né? Ele vai brigar para não lhe pagar nada, né? Mas, caso comprovada a culpa concorrente, então existe sim responsabilidade dos bancos, ok? E isso é uma coisa que deve ser também analisada, ok? Eu vou encerrando por aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.